Boa noite, igreja. Cumprimento a igreja com a graça, a paz, o amor e a misericórdia do nosso Deus. Quero convidar você, meu querido, minha querida, abramos nossas Bíblias em Apocalipse, no capítulo de número 3, versículos 14 em diante. Apocalipse, capítulo de número 3, versículos 14 em diante. Louvado seja o Senhor. Diz a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar, queridos. Senhor, estamos diante da Tua palavra e com a missão da proclamação, entendendo que é meio de graça do Senhor para a Sua igreja e pedindo ao Senhor que o Senhor me capacite, que o Senhor me use, que o Senhor seja comigo e seja também com cada um de nós, irmãos e irmãs, que ouviremos a proclamação da Tua palavra. Que o nosso coração seja solo fértil, Senhor. Fala-nos de maneira como sempre tem feito, a partir desse púlpito, Senhor, apesar do homem e apesar de mim. Nós louvamos ao Senhor por tudo que já fizemos até aqui enquanto culto e pedimos que o Senhor nos abençoe, orando no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o título do sermão desta noite é SOS Laodiceia. SOS Laodiceia. Nós estamos no domingo de Páscoa. E o que é Páscoa, senão o Cristo que morre em favor da sua igreja, o Cristo que vem em socorro da sua igreja, que porfia para que a sua igreja permaneça firme nos caminhos do Senhor. João escreve cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, e cada carta apresentava a situação espiritual da igreja destinatária. Éfeso foi descrita como uma igreja que abandonou o primeiro amor. Esmirna, como uma igreja fiel, mesmo em meio à atroz perseguição. Pérgamo era uma igreja misturada com o mundo. Tiatira, uma igreja que tolerava o pecado, consentindo com o engano. A igreja de Sardes vivia de aparências, uma igreja de fachada. Filadélfia, uma igreja fiel e muito amada, e ao lado da igreja de Esmirna, não recebe qualquer repreensão do Senhor. E aqui chegamos à carta à igreja de Laodiceia. Mas, antes de tratarmos de Laodiceia, eu gostaria de afirmar que as 7 cartas do Apocalipse revelam o estado espiritual da igreja do Senhor Jesus sobre a terra. E desde já deixar bem claro que existe um pouco de cada uma das igrejas nas igrejas da atualidade. E mais, existe um pouco de cada igreja nas igrejas locais. Na igreja de Brasília existe um pouco de cada uma das igrejas que são retratadas no Apocalipse. Podemos caracterizar a igreja de Laodiceia como uma igreja desviada.
Mas não se impressione tanto com esta palavra, porque a carta à igreja de Laodiceia é, no meu entendimento, uma carta especialíssima, quiçá ao lado das cartas às igrejas de Filadélfia e Esmirna, seja uma das mais bonitas cartas do livro do Apocalipse. A carta à Laodiceia tem muito a ver conosco, coletivamente e individualmente falando. E não é à toa que é a última das cartas. É a carta que mais identifica o tempo presente, marcado pelo hedonismo, pelo existencialismo e pelo relativismo cultural e ético. Vamos à história e ao contexto da cidade de Laodiceia. Laodiceia ficava a 70 quilômetros de Filadélfia e a 10 quilômetros ao sul de Hierápolis. Servia como rota de passagem para Éfeso, que ficava a 160 quilômetros ao leste. Entrada para a Síria. Laodiceia também era conhecida pelo nome de Dióspoli, cidade de Zeus. Em 133 a.C., os romanos fizeram de Laodiceia um centro judicial e administrativo. O Império Romano construiu um sistema de estradas ao leste, do leste para o oeste e do norte para o sul. E Laodiceia ficava exatamente no cruzamento dessas estradas, vindo a crescer e a se tornar um dos centros comerciais e cambiais mais importantes do mundo de então. Laodiceia adquiriu riquezas e grande influência. Possuía uma forte produção de lã, especialmente da lã negra. Destacava-se na produção e exportação da lã negra e especializou-se na produção de roupas comuns e também de roupas finas para as classes mais abastadas da população. E tornou-se referência para a moda da época. No campo da medicina, Laodiceia também se projetou. A cidade possuía uma escola de medicina e se especializou na oftalmologia. Desenvolveu um colírio eficiente para o tratamento das enfermidades dos olhos, utilizando os componentes da pedra da Frígia. O colírio foi tão eficaz que ficou conhecido em todo o mundo da época. A produção de colírio e da boa medicina, somadas às demais riquezas produzidas, trouxeram grande fortuna à cidade de Laodiceia. No ano 60 d.C., a região foi destruída por um forte terremoto e todas as cidades atingidas receberam recurso de Roma para a reconstrução, menos Laodiceia, que além de recusar a oferta financeira de Roma, contribuiu financeiramente para a reconstrução de algumas das cidades vizinhas. Cerca de 7.500 judeus moravam em Laodiceia e divulgavam a fé judaica sem qualquer embaraço. E, é claro, também se tornaram ricos na cidade. Ao contrário do que acontecia em Esmirna, os judeus conviviam muito bem com os cristãos de Laodiceia, porque os cristãos não ofereciam qualquer perigo para a religião dos judeus, nem tampouco para a religião dos gentios. O templo de adoração do imperador romano ocupava a praça central da cidade. A igreja local havia se adaptado completamente à cidade e à sua riqueza. E, na realidade, a igreja também tornou-se rica em Laodiceia. A igreja gozava da tranquilidade que o dinheiro proporcionava, se contentava com as facilidades da vida próspera e, em contrapartida, a causa de Cristo e do Evangelho foi arrefecendo dia a dia. A água de Laodiceia percorria 10 quilômetros de aqueduto para chegar em Laodiceia. Era captada em Hierápolis, nas fontes termais. A água medicinal, rica em carbonato de cálcio, saía fervendo de Hierápolis, todavia chegava morna em Laodiceia. Embora tivesse grande valor medicinal, causava náuseas aos sedentos. As águas tépidas de Laodiceia, mornas, foram comparadas por Jesus à vida espiritual tépida, morna, dos crentes daquela igreja. O versículo 14, então, queridos irmãos,
será para nós a chave hermenêutica para entendermos a carta. Está escrito: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O Amém transmite para nós a ideia do que é verdadeiro, do que firmemente está estabelecido e mais, do que é confiável. O povo de Deus, depois de uma sentença verdadeira, dizia Amém, atestando a sua verdade, como no Salmo 106, versículo 48, que está escrito: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade, e todo o povo diga Amém. Louvado seja o Senhor. Eugene Peterson diz que o Amém de Apocalipse 3 e 14 é o Amém, não é o Amém do povo. Este Amém, retratado na carta, é o Amém de Deus. Jesus, em Apocalipse 3 e 14, se apresenta como o Deus do Amém, o Deus da verdade, como está escrito em Isaías, no capítulo 65, versículo 16, de sorte que aquele que se abençoar na terra, pelo Deus da verdade é que se abençoará. E aquele que jurar na terra, pelo Deus da verdade, é que jurará, porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão escondidas dos meus olhos. Jesus é o Deus da verdade, Jesus é o Deus do Amém, e é Ele que está aqui neste momento para abençoar a sua igreja. Louvado seja o Senhor. Em 2 Coríntios, no capítulo 1, versículo 20, está escrito: porque quantas são as promessas de Deus, também tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. O próprio Senhor Jesus apresenta a correta interpretação da palavra amém, a testemunha fiel e verdadeira. A apresentação envolve a Trindade, o amém, a testemunha fiel, o verdadeiro, o Pai, o Filho e o Espírito Santo sendo apresentados. Fiel e verdadeiro é o cavaleiro que está sentado sobre o cavalo branco de Apocalipse, capítulo 19, versículo 11. O Amém significa que tudo que Jesus diz é fiel e verdadeiro, como está escrito em Apocalipse 21 e 15 e 22 e 6. Estas palavras são fiéis e verdadeiras, disse o Cristo glorificado. Assim, amados irmãos, o que Jesus diz não carece de qualquer tipo de comprovação, porque Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Ele é o Amém. O princípio da criação de Deus não implica, todavia, em que Cristo haja sido criado pelo Pai, porque Ele é eternamente gerado do Pai, mas em que Cristo é o princípio, a origem da criação, sendo Ele quem criou todas as coisas que existem, como está escrito em João, no capítulo 1, versículo 3 em diante, que vai dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2, confirma, dizendo: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Entendam, queridos irmãos, a história da igreja em Laodiceia é uma história de acomodação plena à cidade de Laodiceia, de acomodação à vida tranquila proporcionada pela riqueza material. A palavra Laodiceia significa governo do povo, e era perfeitamente apropriada tanto à vida do povo da cidade, quanto também à igreja, que havia se amoldado, se acostumado com aquela situação. O povo de Laodiceia, com seus costumes consumistas e materialistas, envolveu a igreja de tal maneira que os crentes seguiam firmemente seus passos, seus princípios, seus valores, e os valores do reino cada vez mais eram esquecidos. O povo de Laodiceia era soberbo, a igreja também. O povo de Laodiceia era orgulhoso, a igreja também. O povo de Laodiceia confiava nas riquezas materiais, a igreja também.
O povo de Laodiceia se achava abastado, a igreja também. O povo de Laodiceia era altivo, a igreja também. Não havia diferença entre a cidade e a igreja, porque a igreja se adaptou ao governo da cidade de Laodiceia. Agora talvez fique um pouco mais fácil entendermos, porque a igreja em Laodiceia não sofreu a perseguição dos judeus como a igreja em Esmirna, que era a todo momento denunciada. Em Esmirna, os judeus denunciavam os cristãos com fito de lucro, inclusive. Em Laodiceia, não. Não havia perseguição nem dos 7.500 judeus que residiam em Laodiceia, e nem dos gentios e de sua religião pagã. E por que não? A verdade era que a igreja não fazia diferença e nem trazia qualquer perigo, nem aos judeus e nem aos pagãos. E Jesus estava dizendo, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Comigo não adianta tentar enganar, porque eu estou vendo você, Laodiceia, e o que eu estou vendo não é bom. Mas, o que Jesus estava vendo, queridos? Qual era o estado espiritual da igreja em Laodiceia? E o que Jesus faria, então? Primeiro, Jesus via as obras da igreja. Jesus via as obras da igreja. As obras de Laodiceia eram como as obras da igreja em Sardes. Eram inapropriadas, incompletas, inadequadas. Por isso não são nem enumeradas por Cristo, porque não foram consideradas dignas. É a terrível verdade encontrada naquele lugar. Laodiceia conseguiu ser pior do que a igreja em Sardes. Porque em Sardes havia um remanescente fiel, mas em Laodiceia toda a igreja estava corrompida pela vida terrena com suas riquezas efêmeras. Os crentes de Laodiceia não tinham tempo para o Senhor e para a sua obra. De alguma forma, quando separava algum tempo para o Senhor, seus corações estavam inclinados ao comércio local e às atividades laborais, porque buscavam sempre formas de ganhar dinheiro, e mais dinheiro, e nunca estavam satisfeitos. E é claro, queridos, que o Evangelho foi sendo colocado em último plano, e assim, nunca sobrava o tempo adequado para o Senhor. Era uma igreja envolvida com o comércio local, com a moda, com as atividades culturais da cidade. Estavam antenados com a cidade. Viver como cristão em Laodiceia era viver para o mundo da época. Ser da igreja não impedia a fluência plena na cidade, porque ambas eram, na realidade, a mesma coisa. Mas Jesus não gostava do que estava vendo. A primeira geração de cristãos havia passado e a segunda geração se deixou corromper pela cidade. O que aconteceu, queridos, em Laodiceia, tem que chamar a nossa atenção. E tem que nos fazer refletir a forma como devemos exercer influência nas próximas gerações, para que não aconteça o que aconteceu em Laodiceia. Ouçam, Jesus está observando as nossas obras. E não adianta fugir dessa verdade. Paulo nos ensina que somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Está em Efésios capítulo 2, versículo 10. Segundo, Jesus sondava o coração da igreja. Jesus sondava o coração da igreja. Os versículos 15b e 16 dizem que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Que palavra dura! Aqui há uma situação peculiar, porque lá em Hierápolis havia águas termais, águas quentes, águas ferventes. Em Colossos, uma cidade vizinha, havia fontes de águas frias, mas a água em Laodiceia era morna.
Tal água saía fervendo de Hierápolis, mas chegava morna em Laodiceia e provocava náuseas, ânsia de vômito. O sedento ficava a ponto de vomitar ao tentar dessedentar-se. A disparidade ocorria porque a água fria tem o seu valor, a água quente tem o seu valor, mas a água morna era desprezível. Você está entendendo o que está acontecendo, querida igreja? Jesus estava falando: Laodiceia, você tem se tornado uma igreja desprezível. Ouça, querido irmão, Jesus não tem qualquer interesse num cristianismo morno, sem valor, sem vida. Jesus prefere as pessoas cheias de vigor e de energia para a sua obra. Claro que não são perfeitas, mas são pessoas que entregam seu coração, de um coração ardente, como ouvimos nesta manhã. Ou ainda, Jesus prefere aquelas pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho, mas que dispõem os seus corações a ouvir. Assim, diz Jesus, quem dera fosses frio ou quente, posto que és morno. E Jesus está dizendo: vocês me causam náuseas, vocês me causam enjoo, vocês me dão vontade de vomitar. Não pensem que são palavras duras, apenas. São palavras duras envoltas num amor perfeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus estava enfatizando: estou experimentando esta igreja enquanto água. E embora eu tenha muita vontade de saciar a minha sede, o que eu estou sentindo na minha boca foi repulsível e estou com vontade de vomitar, vontade de cuspi-los para fora de mim. A carta, queridos, a Laodiceia, nos ensina que Cristo é aquele que está experimentando a sua igreja. Que sensação a Igreja Presbiteriana de Brasília está causando no Senhor? Que sensação você tem causado ao Senhor? Em terceiro lugar, Jesus diagnosticava a igreja. Versículo 17. Pois dizes: estou rico e abastado, e nem preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Entendam, queridos, o engano de Laodiceia foi o mesmo engano de Efraim. Efraim é outro nome designativo para Israel. O profeta Oséias fala sobre isso no capítulo 12, versículos 7 e 8. Efraim, mercador, tem nas mãos balança enganosa e ama a opressão, mas diz: contudo me tenho enriquecido e adquirido grandes bens. Em todos esses meus esforços, não acharão em mim iniquidade alguma, nada que seja pecado. E não era esta a verdade. E o Senhor corrige no versículo de número 9, mas eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Eu ainda te farei habitar em tendas como nos dias da festa. O Senhor estava dizendo: Efraim, isso não é verdade. A sua balança é enganosa. E você só quer o lucro, sem olhar para aqueles que necessitam. Efraim, Israel, tornou-se soberbo. E o grande perigo iminente para o soberbo sempre será a queda. A queda estará no passo seguinte. A igreja em Laodiceia se julgava rica, abastada e que não precisava de coisa alguma. Compreendam, queridos. Havia um ditado, um jargão soberbo e popular, um adágio, um provérbio, que estava na boca dos laodicenses, que consistia: sou rico e não tenho necessidade de nada. Sou rico e não tenho necessidade de nada. Os ricos se orgulhavam em dizer tal frase. E aqui, Jesus aplica essa frase à igreja. Que triste realidade. A igreja estava dizendo a mesma coisa que a cidade dizia. Lembrem-se, queridos, das palavras de Jesus. Eu lhes digo, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Mateus capítulo 19, versículo 24.
Mas é claro que a soberba não está apenas no coração dos ricos, dos pobres também. É o mal que afeta a toda a humanidade. Os ricos, por terem tantas coisas, às vezes se esquecem que precisam de um Salvador. E deixam Jesus fora. Esta é a história de Laodiceia. E dizia ainda mais, sou rico e não tenho necessidade de nada. Aqui, esta frase caracteriza os cristãos. Que coisa terrível. Ao invés de influenciar a cidade, a igreja sofria uma grande influência da cidade. Entendam, queridos irmãos. A cidade de Laodiceia havia construído um importante centro financeiro e comercial, com edifícios portentosos para a época, com grandes torres e belíssima arquitetura. A igreja, por sua vez, se identificava com essas coisas e fazia questão da ostentação, da riqueza material e gabava-se da sua autossuficiência e acabara por não mais precisar de Cristo. E não precisar de nada é um pensamento inconcebível para o cristão verdadeiro, que depende de Deus em cada passo, em cada momento da sua vida. Precisamos sim de Jesus para tudo. Para o alimento, para a bebida, para o abrigo, para a roupa, para a proteção, para o encorajamento, para o consolo, para o amor, para a alegria e para a felicidade e muito, muito mais. Somos carentes e carentes do Senhor. A palavra interventiva de Cristo é profundamente contundente. E nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Jesus está apresentando um diagnóstico. Tu és. Tu és. Para começo de conversa, Jesus estava dizendo, tu és infeliz. Porque a tua riqueza material não pode trazer felicidade para você. Felicidade significa ser bem-aventurado. E a única hipótese é em Cristo. Existem pessoas que são tão pobres, que nada possuem além do seu muito dinheiro. O dinheiro compra uma casa, mas não forma um lar. O dinheiro pode ajuntar pessoas, mas não compra amigos verdadeiros. O dinheiro pode comprar os melhores hospitais, pagar os melhores tratamentos, os melhores especialistas, mas não pode garantir saúde. O Senhor está dizendo, Laodiceia, você é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Tu és orgulhosa. Tu és orgulhosa. Se orgulha naquilo que tens, mas na verdade tu não sabe de nada, porque você não tem nada. Tu é miserável. Miserável, queridos, é a qualidade daquilo que é excessivamente pobre, paupérrimo, desprovido de valor, de tamanho, inexpressível, ínfimo, que suscita compaixão por ter sido alvo de grande desgraça, que habita precariamente, que necessita de muita coisa, que vive mal, que incita desprezo, algo vil e reles. Eis o diagnóstico de Jesus para a igreja em Laodiceia. E paradoxalmente, queridos, Jesus estava dizendo, a tua muita riqueza está te levando à miséria, Laodiceia. E ele continua dizendo, tem mais, tu és cego, tu te orgulhas da tua medicina, do teu colírio, dos teus médicos, tu te orgulhas da tua escola de medicina, teus médicos não podem curar a tua cegueira espiritual. Tu não consegues ver um palmo à frente do teu nariz. Tu, Laodiceia, que te deixaste governar pela cidade, tu perdeste a capacidade de ver, de discernir espiritualmente, tu que vendeste a sua vida, a fortuna, ao reino de Satanás, tu que te afastaste da verdade, tu que tens uma trave nos olhos e não consegue enxergar, tu és cega, Laodiceia. Palavra dura, queridos, mas é palavra de amor. Jesus estava dizendo, tua capacidade de discernimento espiritual
é zero. Tua capacidade de compreensão do texto bíblico é zero. Tua capacidade de autoexame, Laodiceia, é zero. E ainda não acabou, Laodiceia. Você está nua. Nua. A tua lã negra não pode te vestir, não pode cobrir a tua nudez. As tuas roupas granfinas não podem te vestir. A tua moda de última estação não pode esconder a tua vergonha. Nada disso importa. Quanto à palavra nudez, eu quero abrir um parêntese. A primeira vez que a palavra nu aparece no texto bíblico ocorre em Gênesis, no capítulo 2 e no verso 25. Ora, um e outro homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Essa nudez de Gênesis 2 e 25 é a nudez original, a nudez da inocência, do homem antes da queda, a nudez sem pecado, que não causou vergonha aos nossos primeiros pais, a nudez da pureza. Já a segunda vez que a palavra nu aparece no texto bíblico está em Gênesis, no capítulo 3 e no versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Já esta, a segunda nudez, é a nudez do pecado e da vergonha. Mas, o que será que aconteceu entre o Gênesis 2:25 e o Gênesis 3:7? Houve um diálogo, uma conversa entre a mulher e a serpente, e posteriormente entre a mulher e o homem. Assim, a nudez da inocência de Gênesis 2:25 veio a se tornar na nudez da serpente de Gênesis 3:7. Percebam o perigo. Paulo diz que as más conversações corrompem os bons costumes. E o primeiro casal resolveu dialogar com a serpente. O homem, que criado à imagem e semelhança de Deus, se tornou muito parecido com a serpente. E a primeira nudez era a nudez da criação, da imago Dei. Já a segunda era a nudez da aparência do mal e da serpente. Agora, queridos, reparem. Qual foi a maldição da serpente em Gênesis 3:14? Visto que fizeste o que fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás e comerás pó todos os dias da tua vida. Rastejar o ventre na terra e comer o pó da terra. Entendam, queridos. A nudez de Laodiceia é a mesma nudez de Gênesis 3:7. É a nudez da serpente, do pecado, da desonra. Ou seja, a nudez de rastejar no pó da terra, de dar valor às coisas materiais em detrimento das coisas espirituais e das coisas do céu. E claro que não é de admirar que Laodiceia vivesse de forma parecida com a serpente, rastejando a barriga na terra. Paulo explica que os inimigos da cruz é que fazem isto. Filipenses capítulo 3, versículo 19 diz: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas. Um ventre que arrasta na terra como a serpente. Não mais Adão estava voltado para as coisas do ruá, do espírito. Agora Adão estava com seu coração voltado para o éretes, para as coisas da terra, para as coisas materiais. E agora, eu pergunto a vocês, era ou não era uma situação deplorável o estado da igreja em Laodiceia? Mas, o que Jesus fez? Jesus lançou para fora a Laodiceia? Não, claro que não. Eis a razão pela qual eu julgo esta carta como uma das mais belas cartas do Apocalipse. Para entendermos melhor a extensão do amor de Deus por sua igreja, Jesus se utiliza neste texto de 5 metáforas de si mesmo para alcançar o coração da igreja, a fim de trazê-la novamente de volta
e colocá-la no centro da vontade de Deus. Eu quero concluir esse sermão citando estas 5 metáforas. Primeira metáfora: Jesus é um viajante sedento. Está no versículo 16. Laodiceia era uma porta na rota para Grande Éfeso, como também para o reino da Síria. Muitos viajantes passavam por Laodiceia por causa da sua localização estratégica, por causa do seu comércio, por causa da sua medicina, por causa da sua produção de roupas. E o viajante sedento, quando chegava-se às fontes públicas de água para saciar a sede, não conseguia. Porque ao provar das águas, via que eram mornas e sentiam náuseas e, por vezes, vomitavam. E Jesus aqui se apresenta como um viajante sedento, que ao provar da água, muito embora a água fosse morna e repulsiva, ao contrário dos demais viajantes, Jesus não vomitou. Estou a ponto de vomitá-los da minha boca, mas ele não vomita. E por que não? Por que não? Porque Jesus amava Laodiceia. Porque se tratava da sua igreja, a sua igreja amada, preciosa, querida. E por pior que estivesse, era amada demais. E ele não desistiria dela. Não deitarei fora. Louvado seja o Senhor. Aqui cabe uma reflexão, queridos. Para todos aqueles que se consideram juízes da igreja. Para todos aqueles que se julgam melhores do que a igreja e por isso se afastam do convívio. Por aqueles que não querem nem mesmo se tornar parte da igreja visível, da igreja terrena, da igreja local, porque se acham bons demais. Por que estão julgando a igreja que não é deles? Por que julgam um servo que é alheio? Por quê? E nós, queridos? Por que tantas vezes agimos assim? Querendo lançar fora a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segunda metáfora, Jesus é o mercador volante. Versículo 18, Jesus é o mercador volante. Acontece que o viajante sedento também é um mercador volante. Tal mercador volante, por mais paradoxal que possa parecer, se apresenta como se dirigisse até o centro comercial de Laodiceia, armasse a sua banca e começasse a falar em alto e bom tom, e voltado para a igreja em Laodiceia, apresenta os seus produtos. Eis aqui meus produtos. Ouro refinado pelo fogo, representando a verdadeira riqueza, que não é a riqueza material. Vestiduras brancas para te vestires, roupas para cobrir a tua nudez de serpente, colírio para os teus olhos, para que possas ter discernimento espiritual, já que és cega. Só Jesus, queridos irmãos, pode nos fornecer as coisas reais das quais precisamos. Então venha Jesus. Ele é a fonte. A pão e a água é de graça em Cristo Jesus. Terceira metáfora. Jesus é um pai disciplinador. Está no versículo 19. O viajante sedento, que é o mercador volante, agora se apresenta como um pai disciplinador. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Em Hebreus, no capítulo 5, versículos 6 e 7, está escrito: estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Pai disciplinador, como um pai, o Senhor está a ponto e está pronto para disciplinar Laodiceia, porque queria vê-la recuperada. E correção, disciplina, no Novo Testamento significa algo para a cura, para o aproveitamento e para a libertação. Então não se
Não se sinta mal quando fores repreendido pelo Senhor, quando fores corrigido pelo Pai que ama. Quarta metáfora. Jesus é o desabrigado à porta, versículo 20. Na quarta metáfora, Jesus se apresenta como um simples pedinte, um desabrigado que está fora, que está à porta, que quer entrar e quer habitar na sua igreja. Que coisa triste. A igreja colocou Jesus para fora. E Jesus está desabrigado à porta. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus estava dizendo, eu estou à porta e bato e quero entrar, mas se você me deixar entrar, eu é que irei te saciar com tudo aquilo que tu precisa. Eu vou te fazer ver a tua necessidade e eu vou te saciar. Eu vou cuidar de você, Laodiceia. Você que diz, sou rico e não preciso de nada, vou mostrar que você não possui nada, mas que eu te darei tudo, todas as coisas. Louvado seja o Senhor. Em Hebreus, no capítulo 13, versículo 3, está escrito, lembrai-vos dos encarcerados, como presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se, com efeito, vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. E no versículo anterior, 13:2, ele vai dizer, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. E aqui neste texto, queridos, o acolhido era Jesus. E mais uma vez, paradoxalmente, aquele que parecia ser um simples desabrigado à porta, era na realidade o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o dono do ouro e da prata, o Criador, o único que pode suprir todas as nossas necessidades, o único que supre a necessidade da tua família, do teu marido, da tua esposa, dos teus filhos, dos teus pais, sejam físicas, sejam materiais. E nós? Será que não temos colocado Jesus porta fora? Vamos deixar que ele entre na nossa comunidade da fé, na nossa família, na nossa vida? Ou vamos deixar a porta fora das nossas vidas? Não tem espaço mais para ele. Não tem tempo mais, é tanta coisa para fazer, que não sobra tempo para o Criador, para o Salvador. Quinta e última metáfora. Jesus é o príncipe que nos convida ao trono. Está no versículo 21. Queridos, essa metáfora é fornecida por Kistemacher, eu acho muito linda. Entendam. No primeiro momento, o príncipe é recebido no reino de seu pai, que o convida a sentar-se com ele em seu trono, como uma criança que se assenta junto com seu pai, que é rei, em sua intimidade, e participa com o pai do trono. Jesus é o príncipe da paz. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu pai no seu trono. No segundo momento, o mesmo príncipe, como já crescido e coroado, agora convida todos os seus amigos íntimos para entrarem em seu reino, para se assentarem com ele, para reinarem com ele. Apocalipse 20, versículo 4 está escrito, vi também tronos e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, todos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Essa é a história da igreja que está reinando com Cristo. Claro que ainda não plenamente, mas isso acontecerá no futuro próximo, porque aquele que há de vir virá e não tardará. 5 metáforas. Vocês conseguem notar o esforço de Jesus por Laodiceia, a sua igreja? Como ele a envolve? Como ele a persuade?
Essas 5 metáforas apresentam Jesus pronto para vir em socorro da sua igreja. O Cristo da Páscoa aqui está ressuscitado, glorificado e junto ao Pai, que se empenha pela sua igreja, que nem mesmo Laodiceia ele abandona, pelo contrário, vai até ela e a influencia. Laodiceia estava em perigo, mas o Senhor jamais desistiria dela. Jesus ouve o seu grito de socorro e vem. Laodiceia estava em perigo, mas Jesus não mediria esforços para reavê-la. Queridos irmãos, não há nenhum mérito em nós mesmos. Na verdade, em alguma medida, somos todos Laodiceia. Não é verdade? Ou será que alguém pode me contradizer? Todos somos um pouco Laodiceia. Envolvidos com tantas coisas, com tantas coisas, com tantas coisas. Pouquíssimo, para não dizer nada, envolvidos com o Senhor. Mas o Senhor está vindo ao nosso socorro. Ele não desistiu e Ele não desiste de nós. Louvado seja o Senhor. Talvez haja alguém conosco nessa noite que tenha sido muito ferido pela igreja, que tenha vivido dias difíceis. Talvez você tenha sido ferido por pessoas dentro da igreja e por isso julgue que toda a igreja não é digna da sua presença. Mas ouça, querido, Jesus tinha todos os motivos, repito, Jesus tinha todos os motivos para desistir de Laodiceia, para vomitá-la. Mas Ele não desistiu. Eu te peço também, queridos, assim como Jesus, como nosso exemplo, não desista da igreja do Senhor. Ame a igreja. Se envolva com ela. Esta é a palavra que o Senhor tem colocado no coração dos pastores dessa igreja, dos presbíteros, dos diáconos, de toda a liderança. Envolvam-se. É a igreja do Senhor. E agora, por um pouco, examine a sua consciência e veja se você não se parece com Laodiceia. Será que não? Mas Cristo vem nesta noite ao seu socorro. A boa notícia, queridos, é que o socorro já chegou. A boa notícia é que Jesus é o socorro presente, bem presente, como diz, na realidade, no livro de Salmos. Jesus não desistiu de Laodiceia. Jesus não desiste de nós. Jesus não desistiu de Laodiceia. Jesus não desiste da sua família. Jesus não desistiu de Laodiceia. Jesus não desiste de você. Curva a sua cabeça, querido, vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai de graça, oh Deus de amor e de misericórdia, Deus conosco. Eis a tua palavra lida e proclamada nesta noite. Palavra que não pertence a homem nenhum. Palavra do Senhor. Do Senhor que morreu na sexta-feira e que ressuscitou no domingo de Páscoa para continuar a história com a sua igreja. Oh, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor é o Deus que não desiste. O Senhor é o Deus que se envolve com sua igreja e que está aqui nesse momento. Ainda que não possamos vê-lo, temos aprendido nesse dia que não precisamos vê-lo fisicamente, porque já o temos em nosso meio e no nosso coração. Ah, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus que nos confronta e nos constrange com tanto amor. Obrigado, Senhor.
E eu te peço, Senhor, aplica a tua palavra ao coração do teu povo. Nós somos como Laodiceia, sim, Senhor, e precisamos reconhecer isto. E, Senhor, nós clamamos pelo teu socorro. E assim, como tu vieste em socorro de Laodiceia, vem em socorro de cada um de nós, Senhor. Faz assim, Senhor, para a glória do teu nome mesmo. No nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, queridos.